dando continuidade aos nossos breves estudos, ainda pensando sobre o terceiro bloco relacionado ao amor. Tratamos inicialmente várias perguntas pensando sobre a fé bíblica, depois várias perguntas tratando sobre a esperança bíblica e então o último bloco tratando sobre o amor. E a pergunta de hoje é a seguinte: como amamos aqueles que estão numa posição superior ou inferior a nós? Como amamos aqueles que estão numa posição superior ou inferior a nós? Resposta: amamos nossos próximos que estão no estado superior ou inferior a nós, ao dedicar-lhes o respeito e honra apropriados ou o cuidado paternal, maternal. Quando nós atentamos para a Escritura Sagrada, nós encontraremos a realidade de que a Escritura ela vai tratar sobre muitos aspectos da nossa vida e nós não podemos ter dúvida alguma quanto a isso, porque a Bíblia, ainda que ela não trate sobre todos os assuntos de modo explícito, mas nós encontraremos não somente declarações explícitas quanto ao modo que nós devemos viver neste mundo, mas também a Bíblia vai nos mostrar princípios que nós podemos extrair da Escritura que vão nos guiar no modo que nós devemos viver neste mundo de Deus para a glória dele. E quando nós olhamos para a Escritura, nós temos a lei do nosso Senhor. A lei do nosso Deus nos ensina como nós podemos viver uma vida santificada diante do nosso Senhor. E é interessante que nós olhamos para a Escritura, nós encontramos a lei de Deus em Êxodo capítulo 20, mas também encontramos a repetição desta lei em Deuteronômio capítulo 5. Você lá encontrará também os 10 mandamentos. Mas é interessante também percebermos que, quando nós olhamos para o texto de Deuteronômio, ou o livro inteiro de Deuteronômio, nós lemos os 10 mandamentos, mas o restante do livro, em muitos aspectos, é como que uma exposição deles. É como que uma exposição da lei do nosso Senhor, como que um sermão de Moisés ao povo, explicando e aplicando a própria lei. E nos mostra vários aspectos desta lei. A lei que se revela como a lei de Deus que tem múltiplas aplicações para as áreas da nossa própria vida. E quando nós olhamos para a Escritura, nós perceberemos que entre os mandamentos que nós nos deparamos lá, há o 5º mandamento que nós conhecemos, que é o mandamento que vai dizer: honra teu pai e tua mãe. Todos nós conhecemos, crentes e descrentes conhecem textos como este, e nós devemos então entender, à luz desse texto, que é dito em Êxodo 20, é repetido em Deuteronômio capítulo 5, que nós devemos sim honrar nossa mãe e devemos honrar nosso pai. Mas, quando nós pensamos sobre mãe e pai, à luz da revelação de Deus, quem são eles? É interessante porque é este simplesmente um mandamento para crianças que têm um ou dois responsáveis por eles, ou o mandamento ele vai se expandir e vai alcançar muito mais do que simplesmente a relação de um filho com seu pai e sua mãe. O que nós entendemos, irmãos, é que, como nós já vimos até mesmo aqui nas exposições da lei de Deus, quando fiz de Êxodo capítulo 20, de todos os mandamentos, nós temos reconhecido, e a nossa fé ensina, que a Bíblia usa termos pai e mãe de vários modos. Não somente biológico, mas espiritual. Não somente tratando sobre alguém que nasceu de uma outra pessoa fisicamente, mas alguém que está numa relação com o outro, numa relação espiritual. Numa relação de alguém que é superior a alguém que é inferior. E isso extrapola a realidade da família somente. Vai para o aspecto espiritual, vai para o aspecto relacionado à autoridade, como na família, mas também, além disto, na igreja e no próprio Estado.
Então, nós poderíamos dizer que, em certa medida, aqueles que estão acima de nós são nossos pais ou mães, porque são nossos superiores. Então, o quinto mandamento, ele não se limita apenas à relação de um filho com o pai, aqui, como nós podemos ver nas famílias, mas vai muito, mas muito além disso. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele nos mostra uma aplicação prática do quinto mandamento. Paulo, ele nos oferece um vislumbre de aplicações práticas do quinto mandamento na sua primeira carta a Timóteo. Olha o que ele diz lá, o apóstolo, em 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Nós já vimos no outro estudo aqui o próprio apóstolo Paulo se utilizando da lei do Senhor, mostrando-nos a aplicação dela prática na igreja de Cristo, e aqui ele vai aplicar ao quinto mandamento a uma questão bem específica. Ele nos diz assim, 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, ele escreve: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então veja, honra como um pai, honra como uma mãe. É a linguagem bíblica e o apóstolo Paulo trazendo uma aplicação muito apropriada para o contexto da igreja ali naqueles dias. Então, percebamos que a operação do amor por meio da sujeição à lei do Senhor, o amor a Deus e ao próximo, mas a operação do amor na igreja é destacada aqui no texto pelas responsabilidades peculiares que temos para com os outros da nossa própria comunidade. Envolve os mais velhos ou os mais novos, homens e mulheres. Então, há responsabilidades daqueles que são os mais jovens em honrar os mais velhos em cuidar dos mais jovens. Então, você percebe essa relação de superior e inferior aqui na questão bíblica. Então, envolve isto, não é? Então, homem e mulheres também. Desse modo, nós, então, tratamos como um homem mais velho. O texto nos diz claramente, nós trataremos um homem mais velho como um pai, honrando-o, respeitando aquela pessoa. Nós vamos ter um trato, uma palavra adequada ao se dirigir à pessoa. Geralmente, o mais jovem, né, vai se dirigir ao outro chamando de senhor. Tem alguns que não gostam, não. Ou a senhora, né? Às vezes eu falo a senhora, não precisa me chamar de senhora, não. Aí eu sempre digo, eu não consigo não chamar de senhora, eu vou chamar de senhora. Eu não vou conseguir chamar, vai ser senhora ou senhor. Porque realmente é o modo que nós devemos nos dirigir a alguém que é mais velho do que nós ou que se coloca ou está numa posição superior a nós em algum aspecto da nossa vida. Mas por que razão nós devemos tratar um homem mais velho como um pai? Com um propósito. É para que ele, que possui um tipo de autoridade, possa também tratar alguém mais jovem com amor e gentileza. É como você retribui deste modo e você tem uma resposta de igual modo apropriada, porque aquela pessoa que é honrada, ela vai responder de um modo apropriado, com amor, com gentileza, com aquele que se coloca numa posição de inferior a ele. Então, é algo que é necessário no relacionamento que nós temos com aqueles que estão sobre nós de algum modo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versos 14 a 16, 1 Coríntios, capítulo 4, versos 14 a 16, nos escreve assim: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. Paulo aqui, né, até interessante, é o título que é dado pela Sociedade Bíblica, esse que está em negrito aí,
Paulo os admoesta como pai. É interessante como o texto esse título tenta nos indicar ao modo que Paulo está tratando eles. E realmente ele vai dizer assim, para vos admoestar como a filhos meus amados. Obviamente que não são filhos físicos, mas filhos espirituais do próprio Paulo. Então ele diz no verso 15, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, o apóstolo Paulo nos dá um exemplo de alguém que trata com amor, bem como com gentileza e graça aqueles que estão na condição de inferiores a ele. Então, esse mandamento de amor nos ensina como honramos nossos superiores, incluindo aqueles que estão numa posição de autoridade política. Então, isso extrapola os limites das questões de família. Nós devemos honrar aqueles que são os magistrados, aqueles que governam no âmbito civil. Mas quando nós olhamos para essa questão, então, nós vamos nos voltar aqui brevemente para o que nos ensina a Escritura e os nossos padrões doutrinários à luz da Escritura, falando sobre o dever dos inferiores, brevemente, e o dever dos superiores. Mas só um parêntese, para que ninguém compreenda de modo equivocado. Quando a gente fala sobre os superiores ou os inferiores, não estamos nos referindo a alguém que é essencialmente inferior ou superior ao outro. Porque no que diz respeito à essência, somos todos iguais. O patrão, ele não é superior essencialmente àquele que é o seu empregado. O empregado não é essencialmente inferior ao seu patrão. A mulher, ela não é essencialmente inferior ao homem, nem o homem à mulher. São todos perante Deus iguais. Contudo, no que diz respeito aos papéis no trabalho, no âmbito civil, na igreja, na família, há distinções, não em essência, mas no que diz respeito aos papéis. E então, o padrão aqui, a linguagem usada é de superior neste sentido. Ele é alguém que está numa posição de autoridade sobre a outra pessoa. E a outra numa posição de alguém que é subordinado, que está sob os cuidados ou a autoridade daquele outro. Então, não é que é superior e mais importante diante de Deus, não, são todos iguais, mas há papéis distintos. Então, quando nós pensamos sobre o dever dos inferiores, o Catecismo Maior de Westminster nos ensina nosso dever para com os que são superiores. Diz assim a pergunta 127. Pergunta 127. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Em qualquer área. Resposta. A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração, em palavras, em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e a natureza das suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Então, há vários deveres que não conseguiríamos tratar aqui neste nosso breve estudo, mas você pode consultar depois a pergunta 127, ler as referências e estudar mais profundamente ou revisitar a exposição que fiz aqui do quinto mandamento. Mas há responsabilidades nossas em honrar aqueles que são nossos superiores, na família, na igreja, no Estado. Esse é o nosso dever. Então, demonstrar esse tipo de honra
É o melhor modo de nós nos guardarmos de pecarmos contra os superiores e de pecarmos contra o nosso Senhor. Nós temos deveres com eles. Nós não podemos nos rebelar contra as suas ordens legítimas. Não é? Obviamente que não devemos nos sujeitar quando for imposto sobre nós algo que é ilegítimo, contrário à Escritura. Não, mas quando trata-se de coisas que são legítimas, que não ferem os princípios bíblicos, que não ferem a Escritura, que não ferem a sua consciência, nós devemos nos sujeitar. Nós não devemos, como inferiores a alguém, escarnecer deles, uma vez que Deus, por exemplo, quando a gente pensa no governo civil, Deus foi quem instituiu os homens, dando-os autoridade no governo civil. E nós devemos, então, seguir a orientação paulina, como está posto lá em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, quando o apóstolo Paulo escreve assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então perceba que há um dever. Essa passagem ela vai aplicar o quinto mandamento no modo que nós nos relacionamos com aqueles que são superiores a nós no governo civil. E mesmo se determinarmos que nosso líder ele é um inimigo, ainda é exigido de nós, como nos revela a Escritura, amar nossos inimigos. E o modo que amamos aqueles que possuem autoridade, por exemplo, é orando por eles, é suplicando a Deus por eles. Nós devemos orar pelos nossos governantes. Não é isto que o próprio apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2, mas ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Com que propósito? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual, verso 4, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então há deveres, há responsabilidades nossas e nós devemos suplicar pelas autoridades, ainda que sejam eles homens maus, suplicando, sobretudo, não somente para que tenhamos um governo tranquilo, bom, em paz, dias tranquilos na nossa sociedade, mas para que esta pessoa também possa conhecer a Cristo, para que ele possa se render ao próprio Senhor. E isto será maravilhoso se acontecer. Mas veja, há nossos deveres para com os superiores, né? Então os deveres dos inferiores, mas também há os deveres dos superiores.
Aqueles em posição de autoridade têm deveres para com seus subordinados, como parte do seu cuidado paternal. Então, isso no lar, na sociedade, na igreja, em todas essas áreas. Trabalho. É difícil nós superarmos o que é apresentado na pergunta 129 do Catecismo Maior. Diz assim: o que é exigido dos superiores para com os inferiores? Resposta: exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles, que os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que, por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Então há vários deveres aqui agora dos superiores para com aqueles que são inferiores. E nós sempre sempre estamos na posição de autoridade sobre alguém, de inferior sobre alguém. E nós devemos então entender essas questões todas. Mas é importante dizer que os teólogos de Westminster colocaram em primeiro lugar o amor. É interessante, né? Está lá na pergunta 129. Ele vai dizer assim: exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação que se acham colocados, que amem os seus inferiores. Então, perceba como o amor ele é fundamental até mesmo nesta relação aqui, que amem. E o que segue, então, depois, na pergunta 129, é, de fato, uma exposição de como o amor de um superior deve, então, ser estabelecido. Então, por exemplo, um membro na igreja deve respeitar e honrar ao pastor devido à posição que o pastor ocupa como ministro do evangelho na igreja, como representante terreno do próprio Cristo, como nos ensina Hebreus capítulo 13, verso 7. Mas não se trata de um amor de mão única. O pastor deve, é minha responsabilidade e dos outros ministros do evangelho, dentre outras coisas, amar, orar e abençoar aqueles que estão sob sua autoridade. Então, amar, orar, abençoar, de algum modo, a alma, sobretudo, daqueles que estão sob os meus cuidados, sob os nossos cuidados, à luz da verdade, fazendo aquilo que o Senhor Deus nos chamou para fazermos. E nisto será revelado o nosso amor, sobretudo por Deus e também pelos que são nossos membros de nossas igrejas. Então, quase todo mundo se encontra tanto em papéis de autoridade quanto de submissão, como falei anteriormente. E a despeito de nosso papel, Deus exige o amor a todos, sejam superiores ou subordinados. Então, o quinto mandamento fornece a base para o porquê deveríamos amar e como deveríamos amar aqueles que exercem autoridade sobre nós e aqueles sobre os quais nós exercemos também a autoridade. Então, concluindo e retornando à pergunta inicial, como amamos aqueles que estão numa posição superior ou inferior a nós? Resposta: amamos nossos próximos que estão no estado superior ou inferior a nós, ao dedicar-lhes o respeito e honra apropriados ou o cuidado paternal, maternal. Amém. E aqui a gente conclui o breve estudo de hoje. E agora vamos orar, irmãos, ao nosso